Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin-Tessler, sócia da Odgers Berndstone, uma das maiores consultorias de contratação de executivos e soluções de capital humano. Tenho a honra de conversar com Alexandre Munhoz, Country Manager, ou gerente geral do negócio de livros na Amazon Brasil. Ale, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela. Um prazer falar com todos. Muito bom. Prazer é nosso. Ale, antes de começar, eu vou compartilhar brevemente a sua trajetória profissional e você me ajuda se for necessário, tá ok? Claro. Tá ótimo. O Alexandre está na Amazon desde 2013, sendo um dos primeiros líderes locais da empresa no Brasil. Foi responsável por inovações digitais no país, adquiriu amplo conhecimento sobre a cultura global da empresa e participou ativamente da construção de negócios e da contratação de centenas de pessoas. É formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Poli-USP, com MBA pelo INSEAD na França e Singapura, e especialização em finanças pelo INSPER. Em seus 20 anos de carreira, atuou em posições de liderança em grandes empresas de varejo, tecnologia e consultoria estratégica. Alexandre é um apaixonado por inovação e por leitura. Tá certo? Isso aí. Maravilha. Parabéns, Ale. Uma super trajetória, realmente, muito do que se orgulhar. Vamos lá, então. Segundo a pesquisa que foi desenvolvida pelo Instituto ProLivro, o brasileiro, infelizmente, lê em média 2,43 livros por ano. Em comparação com esse dado, os franceses leem em média 21 livros por ano. Ainda de acordo com esse estudo, 20% da população nunca comprou um livro. E em 2020, por exemplo, perdemos uma base de mais de 4 milhões de leitores. Existe, então, a necessidade, urgente de investimentos públicos e privados também para a disseminação dos hábitos de leitura. Quais são as ações da Amazon Books de fomento à leitura fundamentais para a construção de um Brasil leitor apto, a ganhar espaço em um mundo cada vez mais ávido de conhecimento e produtividade? Ótima pergunta, Dani. Essa característica do Brasil revelada por essa pesquisa não é nova, né? A gente já conhece isso e conhece o gap educacional que o Brasil tem. Mas toda vez que eu olho uma pesquisa como essas pesquisas de consumo, eu gosto de olhar sempre os aspectos de demanda e de oferta, né? Até para entender o que está impactando isso, né? Esse movimento não é novo. A Amazon está no Brasil aí há quase 8 anos, e cada vez mais que eu me aprofundo nesse negócio, né? Que eu entrei nesse negócio de leitura, eu tenho uma convicção que a gente tem um problema de oferta. A pesquisa fala mais da demanda, mas a oferta, se for pensar o Brasil, o Brasil é um país que tem mais de 5 mil municípios, cerca de 1.000 tem uma livraria física. Ou seja, não é fácil encontrar um livro. E isso não significa que as pessoas não tenham interesse pelo livro, e por isso que eu entro um pouco no que a gente tem feito nos últimos anos. E aí a minha surpresa é quando você entrega alguma coisa. Você entrega um bom serviço, né? Quando você entrega o livro, faz ele chegar lá, o que a pessoa quer ler, preço bom, bom serviço, as pessoas leem. É impressionante como esses espaços vão se abrindo quando você acerta, né? E a gente não só acertou, a gente já errou e acertou bastante, mas essa resposta ela é muito clara. Então, hoje,
É até engraçado dizer, a gente tem, né, há 8 anos entrado nesse mercado e a gente continua com um crescimento bastante vigoroso. E a cada novo espaço, nova categoria que a gente opta por investir, a demanda ela acontece. Então, acho que tem um equilíbrio, né, que eu não estou respondendo pelo Brasil como um todo, mas muito pela participação que a gente tem tido cada vez maior, isso tá bem claro. Né? Do ponto de vista de investimento, que eu acho que a gente tem uma responsabilidade de incentivar essa demanda, a gente tem bastante ações que a gente faz. Né? Acho que uma delas, mais perene, que a gente está desde o começo, talvez até valha a pena discutir um pouquinho mais em detalhe, ela é o KDP, né, que é a nossa ferramenta de autopublicação, que você permite que um autor publique um livro sem nenhum intermediário, super democrática, ela dá acesso a muito mais autores criarem suas histórias que vão encontrar leitores na frente e próprio você dá acesso para que leitores encontrem autores e obras que eles não encontrariam se não tivesse essa ferramenta. Então, acho que esse é um exemplo bem tangível, bem prático, de que a gente conseguiu trabalhar e revelar milhares aí de novos autores. Mais recente, né, até em função da pandemia, em que muitas livrarias fecharam, as livrarias físicas tiveram que ser fechadas, né, por conta da situação que todo mundo passou. Algumas ações que a gente fez em parceria até com as próprias editoras foi divulgar muitos livros gratuitos, né, muitos best-sellers gratuitos, né, que a gente disponibilizou a colocar de graça, junto com autores e editoras, foi uma ação bastante conjunta. Né? Além de a gente ter sido sponsor de um fundo importante que é a Catarse, né, que aquela crowdfunding fez para apoiar a cadeia independente do livro, né, que inclui autores independentes, editoras e até livrarias. Nós fomos um doador Platinum lá dessa iniciativa. Né? Além de outras iniciativas até mais comerciais dentro do nosso negócio com livraria, que a gente estendeu, com editora, que a gente estendeu o prazo de pagamento, né, numa situação no momento que estava todo mundo mais apertado, e o nosso negócio de marketplace. Né? A gente tem uma loja que abriga outras lojas, outras livrarias e dá espaço para essas livrarias terem um braço online, né? E ela tem acelerado, em particular nesse momento, a gente aumentou bastante esse tipo de foco, né? Tudo isso com o viés de, a gente precisa ter mais espaço para o livro chegar para as pessoas. E esse foi o caminho. Maravilha, excelente. Na pandemia e com mais tempo em casa, houve impacto positivo no consumo dos livros? E qual será, Ale, o legado pós-pandemia? A pandemia, né, ela é um desastre humanitário, né, ainda gera muita tristeza para todos os lados. Do ponto de vista de negócio, ela adiantou muitas tendências, né, muitos movimentos que já estavam acontecendo, ela acelerou, né, e um deles é o e-commerce. Né, as pessoas passaram, não que elas descobriram, na maioria dos casos, que existia o e-commerce, mas ela teve um incentivo a mais para testar, testou, viu o valor dele e continuou, né? E vai continuar. Então, quando voltar a nossa vida, já acho que ela não volta como era antes, né? Acho que nada volta exatamente como era antes, mas do ponto de vista de negócios, o e-commerce acho que ele volta num patamar muito diferente de onde ele saiu. Isso vale para livros também, né? Antes até de chegar no hábito de leitura, mas do ponto de vista do como é que isso gerou para o negócio de livros. Né? Junto com a pandemia, ou até nesse momento de pandemia, muitos assuntos que tocam e que geram produção literária aconteceu ao mesmo tempo, né? O racismo, né? Todo o movimento antirracista, a polarização política, né? Tanto no Brasil como agora nos Estados Unidos. Isso gera muita demanda por livro, né? Então, no caso do racismo em particular, né, a gente até se posicionou publicamente, criamos um acesso, né,
para livros que eduquem as pessoas em relação ao tema, muitos desses livros gratuitos, né, muitos bons livros gratuitos, que ainda estão até nesse mês em particular, a gente deixou com mais evidência no site. Então, esse movimento, ele acabou gerando muita demanda por conteúdo e por livro. Perfeito, perfeito. Como que você vê o momento editorial no Brasil? Saraiva, Cultura, grandes livrarias fechando, as pessoas perderam o hábito de ler, houve migração para o virtual. Será que os livros perderam espaço para o consumo de histórias rápidas em sites? Ou áudio-vídeos e podcasts tomaram espaço? A explosão, né, de oferta de audiovisual, Netflix, Apple TV, a Amazon Prime, está roubando espaço do conteúdo escrito? Uma boa pergunta. Eu não enxergo, eu não enxergo isso não. Né? De novo, com o que a gente tem feito e observado, eu acho que tem um desafio, tem uma mudança de comportamento grande. Acho que a gente não, eu prefiro não definir como uma crise editorial. Eu acho que não é assim que eu enxergo. Eu acho que teve uma crise dessas grandes redes. No fim, acho que a forma que eu gosto de definir para qualquer negócio, né, e mais particularmente no negócio de livros, né, que os elos importantes dessa cadeia, né, os mais importantes, são o leitor de um lado e o autor do outro. Né? Eles que importam, no fim das contas. Todos os que estão no meio, inclusive a Amazon, são intermediários. Né? E como qualquer intermediário, ele precisa gerar valor para essas duas pontas. Né? Quem gera valor para essas duas pontas, ele passa a ter mais sucesso, e a gente tem feito um trabalho insistente para fazer isso, né? Quando eu falei até da autopublicação, é muito nessa ponta, mas também para essa. Então, a gente tem um olhar, e quem para de gerar valor, ele diminui o próprio valor. Né? Então, um pouco o foco que a gente tem, eu acho que não tem muita outra receita. Né? E eu acho que essa receita também ela é importante ser olhada no horizonte de tempo. Né? A gente, muitas coisas que talvez não gerem valor no curto prazo podem gerar no longo prazo. Então, que é um pouco a forma como a gente pensa, né? A forma como a Amazon pensa, né? Isso se aplica muito para o negócio de livros, que foi o primeiro negócio da Amazon no mundo e no Brasil. A gente olhar para os inputs desse negócio, né? Acho que é até uma forma que a gente usa bastante internamente com os times, né? A gente olhar os inputs, o que de fato é importante, porque se a gente está acertando, focando nos inputs certos, os outputs, né, que são os resultados, receita, o P&L e tal, ele acontece de maneira consequente. Né? O ângulo do prazo ele é muito importante, né? Porque tem algumas decisões que você tomariam olhando só no curto prazo, a hora que você alarga o horizonte de tempo, a sua decisão pode mudar, né? Só para citar um exemplo, né? Você falou do Prime. Né? Quando o Prime foi lançado, né, nos Estados Unidos ainda, ele aparentemente não fazia muito sentido olhando no curto prazo. Né? A oferta inicial era você oferecer um produto, que poderia ser um livro, com frete grátis, né? Se você estivesse dentro daquele programa. Um livro, se você comprar um livro, não mora num lugar tão perto onde está o estoque do livro, o custo desse frete é muito maior, muitas vezes, do que você ia ganhar com aquele livro. Então, putz, ele não faria muito sentido naquela transação. Mas com o tempo, o que aconteceu, na verdade, você foi gerando tanto valor e as pessoas ficaram tão acostumadas com esse bom serviço, que tudo que você o ganho, na verdade, não está naquela transação, e sim na fidelidade que você conseguiu do seu cliente. Né? E nesse caso, a Amazon foi criando negócios, quase que negócios independentes, só para alimentar os benefícios do Prime, né? E muitas vezes sem aumentar o preço. E aí, dentro desse negócio mesmo, né, a gente participa num pedaço desse negócio que é o Prime Reading. Né? Então, você está dentro lá do Prime, você pode ver os vídeos, mas você pode também ler super bons livros, revistas, né, que a gente tem também.
Então, eu volto na história do input, né? Se a gente entrega um bom serviço, né? A gente até tem um tripé, que é o nosso tripé sagrado, né? Que a gente fala, ó, o que a gente precisa fazer é entregar um bom catálogo, bons preços e bons serviços, né? Se isso chega para a pessoa, e no caso de livros, é muito tangível o que a gente enxerga, as pessoas compram, né? Então, se elas entram no site e encontram o livro, né? Essa é a nossa primeira obsessão. Hoje a gente tem, né? Se entrar, tem mais de 10 milhões de opções de livros para você comprar no Brasil. E o preço adequado e um bom serviço, né? Entendendo por bom serviço, você entregar bem, a pessoa encontrar o livro, você ter uma boa entrega, um prazo bom, se for digital, que ele tem um aparelho de leitura bom para você ler, as pessoas respondem. Então, parece uma coisa tão simples, mas muitas vezes o difícil é fazer o simples. E aí tem muito investimento por trás disso, né, para você entregar. Então, eu falei esses 12 milhões, muitos livros, por exemplo, estão fora do Brasil. Então, um trabalho que é feito é a gente conseguir que uma pessoa no Brasil consiga identificar que exista um livro disponível para ela comprar lá num armazém de uma livraria que está associada ao marketplace lá dos Estados Unidos. Então, você entregar isso para a pessoa é uma conveniência muito importante. Isso faz a pessoa decidir por comprar ou não comprar, né? E você ter uma previsão, você pode comprar em reais e tal, coloca o prazo de entrega, ela entrega. A pessoa passa a comprar, né? Por isso que eu falo aquela história da oferta. Se você entrega uma oferta boa, a resposta vem. Isso a gente tem visto em várias frentes do negócio, mas em todas as outras camadas, e tem muitas que fazem muita diferença na decisão de compra, a demanda vem, né? Então, e aí a gente testa se ela está vindo, se não está vindo, né? Acho que é outra facilidade da internet, o custo do teste ele é baixo, né? Se você monta uma infraestrutura para isso, você consegue testar e ver se faz sentido o que você está fazendo. A resposta é muito boa, é muito rápida. Se tiver sentido, você avança. Se não fizer sentido, você para e refaz, né? Como ler hábito de leitura em jovens que vivem com celular, games e outros eletrônicos? Eu tenho certeza que isso te soa bem familiar também, né? Exato. Eu vivo isso em casa. Você sabe, eu sou mãe de trigêmeas aí de 20 anos, então, enfim. A nova geração consome menos. O impacto a longo prazo, tudo é na internet, Google, eletrônico, enfim. Olha, esse é um tema, né, bastante debatido nos grupos de pais, né? Acho que a minha visão é a visão pessoal nisso, né? Acho que a tecnologia, ela faz parte da vida. Acho que a gente não consegue passar uma hora, nem isso, sem ter contato com tecnologia, né? Isso é inequívoco. E como tudo que é em excesso e mal usado, ele é ruim, né? Mas você pode fazer a conversão disso para o lado bom, né? Acho que você tem que fazer o incentivo. E eu acho que a tecnologia tem um lado que gera, que desperta a curiosidade, você consegue ir muito mais a fundo, mas você precisa direcionar, né? Principalmente quando a criança é menor. Inclusive, a pesquisa que você citou na sua primeira pergunta, ela fala que o interesse por livros ele é maior na infância e vai diminuindo ao longo da vida. Então, as crianças têm interesse pelo livro. Eu acho que crianças têm interesse por tudo que é novo, né? O que você oferece, ela vai se apegando. Então, o que a gente vê, eu até citei o exemplo da cultura geek, mas é só como uma cultura, né? Que antes o geek era o nerd, que era o encostado no canto, hoje em dia ele até virou uma celebridade e tal, né? O Harry Potter e tudo mais. Eu acho que ele ajuda, né? E tem outras coisas que a própria tecnologia ajuda, né? Hoje, inclusive a própria leitura. Hoje, né, muitos YouTubers são autores de livro, né? Então é uma correlação um pouco direta. Introduz a literatura através
disso, né? Eu tenho uma tese de que não existe, claro que não existe livro ruim, né? E também não existe livro velho. Existe livro que você gosta, que você não gosta, e livro que você leu, que você não leu. Então, inclusive, né, eu falei dos YouTubers. Hoje existe uma categoria nova, né, que é super importante para a gente como ferramenta de marketing, que são os BookTubers. Né? São pessoas jovens que abrem um canal para falar sobre livro. E impressionante, né? Talvez a nossa geração não acompanha isso. Tem grandes personalidades, né, de pessoas que têm um grande número de seguidores, cada um na sua categoria de livro. Né? A gente tem feito bastante ação em conjunta para oferecer o que a gente tem, né, em conjunto com esse tipo de essa profissão nova que surgiu. Então, a questão hoje, né, existe o excesso de oferta, né? E aí acho que é um papel um pouco da educação e tudo, você ajudar a fazer o filtro da oferta. Mas eu não acho que, usando a minha comparação pessoal, eu não acho que eu tenha tido mais acesso a livros, mais incentivo a livros do que os meus filhos, que hoje têm mais acesso a produtos digitais, né? Muitas vezes até não. Eu acho que a leitura digital é uma que, acho que o grande benefício dela é a conveniência, né? A gente está na sala de jantar, alguém comenta sobre um livro, eu já puxo o celular e baixo o livro, a amostra do livro. E a gente, na hora de dormir, já começa a ler aquele mesmo livro que a gente falou. Então, você consegue, com o uso da tecnologia, diminuir muito a distância entre o leitor e o livro, né? Então, né, a oferta ela é muito grande, mas você sabendo... e eu acho que muita gente tem usado isso de uma forma... Então, eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que tem uma turbulência, claro que abrem-se em frentes diferentes, mas eu acho que o saldo ele é mais positivo que negativo, na verdade. Perfeito. O quanto que a digitalização dos livros torna o acesso universal pelo fato deles serem mais baratos? Falou da conveniência, mas vamos falar também sobre custo. Duas coisas, né? Elas andam bastante juntas. Eu acho que, né, voltando até a sua primeira questão, do preço, né? Eu até comentei, né, o preço comparado aos outros produtos, mas livro não é um item barato, né? Eu acho que tem muita gente que precisa do preço baixo para poder comprar, né? E o digital, ele tem uma estrutura de custos mais baixo e ele passa a ser mais baixo mesmo, né? E ele certamente dá mais acesso à leitura. Então, eles convivem, né? E um incentiva o outro, né? Um dado que a gente tem é que pessoas que passam, né? As pessoas naturalmente, elas começaram a ler livros físicos, né? A nova geração talvez vá mudar um pouco isso, mas ainda a grande maioria é físico. Os que começam a experimentar o digital, eles não diminuem o número de físicos, ele aumenta muitas vezes, inclusive. O fato é que a leitura ocupa um espaço maior na cesta dele e no tempo dele, que eu acho que é o ativo mais precioso hoje em dia. Então, quem lê o digital, ele aumenta o tamanho da pizza, ele não é que você pega a mesma pizza e divide em pedaços diferentes, né? Então, e além do preço, que eu acho que ele dá um acesso também para uma outra, para uma parcela importante da população. Então, eu sou também muito otimista. Eu acho que o digital ele tem um papel muito de democratização real, né? A democratização do ponto de vista de chegar nas pessoas muito mais fácil, né? Maravilha. Ale, entre vários negócios que a Amazon vem revolucionando, ela abriu um caminho para os autores se autopublicarem, né? Libertando os domínios das editoras. Como que isso afetou o mercado editorial e autoral? Hoje, que proporção dos livros vendidos pela Amazon são de autores independentes? E como você vê essa tendência no futuro? Você diria, por exemplo, que há espaço para uma nova geração de publishers nativos da era pós-Amazon, capazes de agregar aos autores e leitores o valor que antes era agregado pelas editoras tradicionais?
Legal sua pergunta. Eu, na verdade, não chamaria de domínio, né? Eu acho que as editoras têm um papel fundamental na cadeia, né? Ela investe, ela identifica talento, ela confere qualidade no texto, na capa, ela faz marketing, né? Ela tem um papel, Curadoria. curadoria, ela tem um papel muito importante e o KDP, né, que é essa autopublicação, o KDP é uma sigla para Kindle Direct Publishing, ele complementa, ele abre um espaço, né? As editoras, como qualquer empresa, ela tem recursos limitados, tem que fazer algumas apostas, né? E muitas vezes boas apostas ficam de fora, por conta das decisões de investimento da editora. O que o KDP faz, ele abre o funil, né? Ele não, você tira essa opção. E muitas editoras se beneficiam disso, inclusive, né? A gente tem vários casos, exemplos de autores que foram revelados pela autopublicação no seu primeiro livro, foram muito bem sucedidos, e daí as editoras falaram, pô, ele virou um filtro para a editora trabalhar com ele os próximos livros, né? Então, muitas vezes best-sellers mundiais, né? Um exemplo de um best-seller mundial, que é o 50 Tons de Cinza, ele foi uma autora de autopublicação que ela começou na Amazon fazendo autopublicação, uma editora identificou o potencial e a gente trabalha abertamente com isso. Acho que as editoras elas se beneficiam disso. Em alguns casos, a gente vê, né? Você perguntou como é que o mercado vai se adaptando. A gente tem algumas editoras menores que elas são uma conta de autopublicação, elas usam a Amazon, até as ferramentas que a gente tem que são muito fáceis de você fazer a publicação, e ela representa outros autores. Ela faz um trabalho de revisão e tal, e ela publica através da ferramenta de autopublicação. Então, ele tinha um espaço vazio que foi preenchido, acho que ele gerou uma economia diferente, né? Eu acho que por trás, a gente tem uma diversidade muito grande de autores autopublicados, tem desde professores que publicam suas teses, tem autores bastante amadores, mas também autores profissionais, né? E alguns que estão no caminho de se profissionalizar, muitas vezes atrás de uma obra autopublicada tem uma cadeia que foi gerada a partir dali, de aquele próprio autor contratou um revisor, né? Alguém para fazer a capa, alguém para fazer uma ajuda no marketing. Então, que de uma forma muito mais profissional é feito pela editora, muitos autores, né? Isso criou uma pulverização um pouco maior dessa cadeia. Então, elas se convivem. Eu acho que eu tenho uma premissa. Eu tenho uma premissa que tudo que a gente faz, né, não existe essa história, né? Eu acho que isso é um conceito muito antigo de falar, putz, ele ou é parceiro ou é concorrente. Eu acho que o mundo está tão dinâmico que em alguns momentos você pode se encontrar como um concorrente, outras você são um parceiro. Nesse caso, eu acho que não tem nenhuma concorrência direta, é muito mais uma via alternativa para um grupo de autores, né? E claro que a gente acaba tendo muitas vezes autores até bastante renomados, né, que optam por fazer, né, ele tem a sua independência, o seu poder de barganha, ele fala, putz, eu vou fazer direto aqui na autopublicação, porque, né, ele enxerga mais benefícios para ele, né? A gente não se posiciona de uma maneira, né? O nosso papel é muito, putz, a gente criou na história do valor, a gente criou um produto que acredita que é muito bom, até pelo resultado que ele dá, né? Hoje a gente publica sempre a lista dos mais vendidos, né? Tem lá no site dos livros digitais, porque os livros físicos a gente ainda não tem a gente não tem uma conversão do digital para o físico, até temos, mas ela não é muito disseminada ainda no Brasil, mas os digitais sim. Então a lista dos mais vendidos, toda vez que a gente publica, dos 10 mais vendidos, na média 3 são autopublicados, é um número bastante relevante, eles trocam bastante, né? Mas a gente tem bastante personalidades. Aí eu me lembro uma vez que eu fui visitar a Bienal do Livro
a gente tem um stand lá, e eu estava indo até o stand, tinha uma fila, assim, tinha umas 200 pessoas na fila. Eu falei, nossa, deve ser alguém muito famoso. Cheguei lá, tinha uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, era uma autora de autopublicação que faz livro para adolescente, né? Ela faz uma coisa meio na linha Crepúsculo, assim. E ela tinha um fã-clube, e estava o fã-clube lá fazendo a fila para pedir o autógrafo para ela, que ela tinha publicado o livro físico. Excelente. Ale, vocês estão prevendo realizar mais contratações, reforçar o time? E qual o perfil profissional vocês contratam na Amazon Books? O ajuste, né, à cultura organizacional da Amazon, que vocês resumem em 14 princípios, lá, voltados para produtividade, eficiência, agilidade, inovação, obsessão pelo cliente, né, que é algo super importante na cultura Amazon, abertura para aprender, curiosidade, inovação, entre outros, de alguma forma sofreu alguma mudança com a pandemia? Vocês fizeram algum ajuste nesses perfis, habilidades, e vocês estão contratando, mudaram alguma coisa ali no perfil dessas contratações? Olha, a gente está no momento de franca expansão no Brasil, né? Se entrar no site hoje da Amazon, lá na seção de carreiras, tem mais de 100 vagas abertas, né? Então, a gente está aí em várias posições, né? De marketing, comercial, operações, tecnologia, bastante vagas nessa área. Então, a gente continua numa expansão bastante acelerada, né? Pensando no longo prazo, né? A gente tem uma crença muito grande no Brasil, né? Para o longo prazo. A cultura é muito forte, como você falou, né? Ela é uma cultura que né, ela se reflete aí nesses princípios que você citou, né? Esses princípios não são uma coisa na parede, né? São feitas, são Praticado, né? muito praticados, né? Em todas as decisões, principalmente de contratação. Passar cultura por vídeo é mais difícil do que passar cultura na convivência do dia a dia, né? Então, ela foi, principalmente no começo, né? Foi difícil, né? Principalmente num ritmo de contratação tanto acelerado. A gente tem hoje, passado tantos meses, pessoas que entraram na empresa e que continuam entrando toda semana e que nunca foram ao escritório. A gente nunca pôde se encontrar presencialmente. Então, isso dá um desafio a mais, né, dentro desse ambiente. Independente até da senioridade, né, a gente tem alguns conceitos de tomadas de decisão de negócio e tal, que a gente zela pela agilidade e que mesmo pessoas mais júniores podem tomar, né? Então, até tentando entrar, para poder deixar um pouquinho mais tangível, a gente usa um conceito, a gente fala, usar um palavrão em inglês aqui, né? Acho que a sua audiência tudo bem. Que ser uma decisão que é one-way door ou two-way door, né? O two-way door, que é aquela porta-balcão que você vai, mas você pode voltar rápido se tiver alguma coisa dando errada. E a one-way door é aquela porta de incêndio, né? Que você entra, se você fechou, você não, é muito mais difícil de voltar. Então, as decisões two-way door, a gente incentiva as pessoas a tomarem, e tomarem bastante, mesmo que erre, né? Eu acho que esse é um incentivo para inovar. O que a gente cria antes de tomar, se der errado, porque vai dar errado, eu quero que dê errado muitas coisas, senão você não vai desenvolver uma coisa nova, né? Você fica com medo de dar errado. Mas qual é a saída para voltar, né? Então, o site tem um monte de testes sendo feitos ao vivo, né? Enquanto a gente está navegando. Então, se tiver errado, como é que a gente volta rápido para não ter um impacto, né, para o cliente? Então, são mecanismos que, né, e treinamentos, né, eles até intensivaram alguns treinamentos para poder difundir esse tipo de cultura e esse tipo de decisão, a gente não perder a agilidade nas tomadas de decisão que a gente faz, né? E aí, voltando, né, para esse exemplo, se for uma decisão mais one-way door, daí para e pergunta para o nível acima, que tem uma responsabilidade maior e que pode arcar com a consequência, né, dessa decisão, uma decisão mais difícil com impacto maior. Então, esse é um exemplo, mas que reflete muito, acho que a cultura, né, a gente foi até um desafio mesmo, né? Como é que
com a necessidade que a gente tinha de contratar rápido, mas não baixar a régua. O que a gente fez adaptou, né, o processo inteiro teve que ser adaptado. Eu acho que a gente mais acertou do que errou, né? A gente sempre erra, mas eu acho que até aqui a gente entrou num modelo diferente, né? Interessante também que, acho que em todas as empresas aconteceu isso, né? Ressaltou mais uma coisa do que outra, né? Acho que o ambiente virtual ele tem menos espaço para as questões sociais e tal. Então, uma pessoa que é mais extrovertida, que muitas vezes ela se sobressaía no antes ou pós-reunião, no cafezinho e tal, perdeu esse espaço, né? Então, a coisa é muito mais objetiva. Na Amazon, isso que já era um pouco assim, né? A nossa dinâmica de trabalho, né? Até a própria forma como as reuniões são feitas, né? As pessoas novas dentro da Amazon se estranham bastante, né? A gente não tem uma apresentação em PowerPoint para apresentar um plano. O plano, de uma maneira geral, vem por escrito, que alguma pessoa escreveu. Primeiros 20 minutos da reunião, fica todo mundo em silêncio, lendo o documento para depois discutir. Então, você tem menos palco, né? E isso tanto faz se você está no virtual ou no presencial, né? Então, o core, né, do funcionamento do negócio não alterou tanto, né? Talvez em outras empresas tenha alterado um pouco mais. Mas claro que, né, a presença física ela faz muita falta, né? A gente tá se adaptando, acho que como todos, né? Maravilha. Para a gente finalizar, Lê, porque, enfim, eu já tomei demais aí do teu tempo, eu tenho certeza que está todo mundo adorando nos escutar. Quais são as tendências do negócio de livros físicos e digitais no Brasil? Quais você acha que serão os principais desafios da empresa daqui para frente? E quais são as inovações, outros serviços que vocês estão explorando, né? Com essa obsessão aí pelo cliente, entendendo bem, né, a demanda dele, buscando essas soluções, o que vocês estão explorando? Existe a possibilidade, por exemplo, de vocês terem alguma presença física, com a promoção de eventos, por exemplo, para melhorarem a experiência do cliente? Essa é a minha última, tá? Pergunta. Claro. Bom, acho que a gente falou um pouco aqui, cobriu um pouco aqui várias dessas tendências, né? Eu acho que a tendência digital ela é clara, né? Eu acho que ela foi bastante acelerada. Eu acho que o nosso principal desafio, nossa principal preocupação é manter as pessoas lendo. Acho que a gente tem uma missão, até que foi reescrita essa missão até recentemente, né, que a gente acredita que uma sociedade que lê mais, ela é mais saudável, né? E a nossa missão é fazer com que as pessoas cheguem mais fácil para os livros, né? Eu acho que o nosso papel como varejista de livros é que diminua essa distância e que ela extraia mais da leitura, né? A gente tem várias formas de trabalhar isso, que ela consiga interagir mais com a própria leitura, sobretudo no digital. Então, a gente está muito fiel a ela, né? Eu acho que no Brasil, em particular, acho que a gente tem esse desafio mesmo de ampliar o acesso. Acho que a gente ainda tem muito espaço, né? Que uma parte desse trabalho é nosso, uma parte não é nosso, mas o que for do nosso alcance, a gente vai fazer bastante. Acho que do ponto de vista de tendência, eu acho que tem uma tendência, né? Eu acho que as mídias elas estão de fato se intercalando. Acho que né? Acho que tem umas frentes de negócio que estão de negócios literários que estão muito ativos, né? Que é o segmento infantil, segmento religioso, né? Em educação, acho que tem acho que foi uma grande mudança que a pandemia acelerou ainda mais a educação, e eu acho que a gente tem um papel importante nisso, né? Coisas recentes, até foi lançado recentemente na Índia, né? Pela Amazon, né? Pela Organização de Livros, um negócio que vai além dos livros, né? Que vai em educação, no caso da Índia,
uma ferramenta que ajuda a preparação para testes, né? Preparação para vestibular, um negócio muito forte na Índia. Então, é uma ferramenta interativa para ajudar as pessoas a se prepararem para o vestibular de lá. Eu acho que aqui tem um espaço bastante grande, né, que começou a ser explorado. Mas tem também muitas inovações básicas, né? Eu acho que para quem não é do negócio de tecnologia, né, tecnologia ele tem o ahá, né, de as grandes inovações, os grandes saltos, mas a diferença ela acontece, né? Hoje existem 1 milhão de startups que correm por aí e o sucesso ou insucesso, eu arrisco a dizer que é menos relacionado à qualidade do produto, né? Se é um produto disruptivo, que ele tem esse potencial, e sim a qualidade da execução nos mínimos detalhes. Né? Os clientes, as pessoas, elas por natureza não são fiéis a você. Né? Você tem no seu celular 20, 30 aplicativos, provavelmente você não usa mais do que 5. Né? Então, você cria o aplicativo, mas se você... A razão que você não usa, que a primeira vez que você foi usar, muitas vezes, putz, aconteceu algum bug, alguma coisa, e você de repente perde o interesse e nunca mais volta para ele, né? Então a gente tem ainda muito espaço de coisa básica para melhorar aqui no nosso negócio. Então, um exemplo super simples, a gente lançou recentemente um aplicativo que chama, uma ferramentinha que chama Siga o Autor. Né, que você está lendo ou comprando um livro, você fala, putz, eu gosto desse autor, eu só clico num botão, siga o autor. Isso faz com que as pessoas, tudo que acontece em relação àquele autor, lançamentos novos, uma grande promoção, você receba uma comunicação. Isso é um baita game changer para dentro desse negócio. Que hoje você tem tanta opção, você nem sabe direito o que você quer, se você demonstrou interesse e você vai ser avisado, né? Isso a gente mede, isso muda bastante, né? Isso é um negócio que, então, é mais um exemplo, que é um exemplo pequeno, mas que ele muitas vezes ele tem mais valor até de negócio do que uma grande inovação e tal, que né, você falou o aspecto de ir para lojas físicas, né, nos Estados Unidos a Amazon foi, né, Amazon Books, né, e outras experiências. Tudo está no radar. Na verdade, assim, a gente nunca está dizendo nada. A gente tem um roadmap bastante intenso, né, de tecnologia, de ideias de negócio, e a gente está executando à medida que o tempo vem, priorizando, né, fazendo aí os custos-benefícios. Acho que a gente ainda tem bastante espaço para coisas, né, a gente está numa curva de crescimento assim bastante acelerada, mas no futuro acho que tem espaço para coisas mais divertidas também, né? Isso também é divertido. Acho que a gente ainda tem, como a gente gosta de dizer aqui, é day one, né? É o dia 1, né? Um dia é diferente do outro, a gente está sempre buscando alguma ideia que faça diferença, né? E que ajude a cumprir essa missão aí de estar mais presente com leitura para os brasileiros. Maravilhoso. Ale, muito obrigada pela sua participação no Rogers Talks. Foi excelente. Tenho certeza que vou continuar aprendendo, interagindo com você. Até breve, com muita leitura, né? Para construirmos aí um Brasil mais saudável, como você colocou, e ótimas notícias. Muito obrigada. Legal, um prazer falar com você. Obrigado pela oportunidade aqui de contar um pouquinho dessa história que a gente está trabalhando aqui. Um abraço. Maravilha.